Prisma. Essa aula é baseada na coleção Fundamentos de Matemática Elementar, no livro Volume 10 de Geometria Espacial, dos autores Oswaldo Dolci e José Nicolau Pompeu. Prisma ilimitado. Vamos considerar pontos no espaço A1, A2, A3 até um ponto AN e conectar esses pontos para que formem um polígono. Então, um polígono que tenha N vértices. Vamos considerar uma reta R, tá, no espaço. E agora nós vamos tomar todas as retas que passam pelos vértices desse polígono de N lados que nós criamos e que, ao mesmo tempo, essas retas sejam paralelas à reta R. Então, assim, nós teremos a formação do que chamaremos de prisma ilimitado convexo. Observe que o prisma seria ilimitado côncavo caso o polígono formado pelos N lados, né, o polígono formado pelos vértices A1, A2, A3 até o AN, fosse um polígono côncavo. Então segue a definição. Chamaremos prisma ilimitado convexo ou simplesmente prisma convexo indefinido a reunião das retas paralelas à reta R e que passam nos vértices da região poligonal dada. Observe que a definição de prisma que será dada logo na sequência também poderia se originar aqui nos prismas ilimitados. Nós já estudamos diedros, triedros, e caso viéssemos aqui com uma seção plana e passássemos duas seções planas aqui em relação ao polígono, então teríamos a formação de um prisma, ou prisma limitado convexo. Prisma, segunda definição. Vamos considerar um polígono convexo de N lados, cujos vértices são nomeados como A, B, C até uma quantidade N, e vamos tomar esse polígono sob um plano alfa. Aqui nós temos o plano alfa e o polígono de N lados. Peço que considerem também uma reta secante ao plano alfa, cuja interseção ocorra no ponto P. Essa reta também será secante a um segundo plano, que eu vou denominar plano beta, cuja interseção entre esse plano e a reta seja dada no ponto Q. Assim, nós temos a formação do segmento PQ. Existe uma reta suporte, que é secante tanto aos planos alfa e beta e que contém o segmento PQ. Com esses elementos em mãos, podemos definir o nosso prisma. Nós vamos chamar de prisma a reunião de todos os segmentos que sejam congruentes e paralelos ao segmento PQ e que tenham uma das extremidades no polígono de N lados e que estejam ao mesmo tempo contidos ou situados no mesmo semiespaço determinado pelo plano alfa. Com isso, eu tenho uma segunda definição para prisma limitado convexo. Elementos. Então vamos estudar alguns elementos do prisma. Aqui eu vou usar um prisma de base hexagonal, mas as informações que serão registradas terão registro para prismas de base qualquer, base com N lados. Então vamos lá, quantidade de vértices de um prisma. Um prisma com N lados, a quantidade de vértices dele é 2N. Então aqui eu estou colocando para vocês os vértices, todos os vértices de um prisma de base hexagonal. Vamos agora para as arestas da base. Então, conectando esses vértices, eu consigo duas bases, uma inferior e uma superior, com 6 lados cada uma. Vamos para as arestas laterais do prisma. Então, aí eu tenho as arestas laterais e chamo a atenção para o fato de que as arestas da base e as arestas laterais são chamadas também de arestas do prisma. E a quantidade total de arestas do prisma é 3 vezes N, onde N é a quantidade de lados da base do seu prisma. Nós temos aqui as bases, e as bases sempre são paralelas e congruentes. Então, em amarelo, nós marcamos a base superior e a base inferior do nosso prisma hexagonal. Faces. Então, faces laterais, essas faces sempre terão forma de paralelogramos, e aí nós marcamos na cor verde as faces laterais do nosso prisma de base hexagonal. Então, um prisma ele apresentará 3 vezes N diedros e 2 vezes N triedros, onde N é a quantidade de lados da base do prisma. Então, vamos deixar o registro. Trabalhamos aqui no exemplo com um prisma hexagonal. E, mais uma vez, reforço que todas as informações que foram registradas aqui fazem referência a prismas com quantidade N de lados da base, não necessariamente N igual a 6, como foi colocado aqui no desenho.
Altura e seções do prisma. Vamos considerar um prisma de base hexagonal. Definiremos a altura como sendo a distância h entre os planos das bases, ou entre os planos que contêm cada uma das bases, superior e inferior. Ao obter essa distância, você terá a altura do prisma. Pense agora em um segundo plano que intercepte o prisma em todas as suas arestas. Assim, nós teremos condições de definir a seção de um prisma. A seção de um prisma é exatamente o plano que intercepta todas essas arestas. Observe o seguinte, na interseção é formado um polígono cujos vértices estão ali colocados em cada uma das arestas laterais do prisma. Então, isso daí também pode ser entendido como sendo a seção do prisma. Chamamos a atenção para o seguinte fato. Se em determinado momento você observar que o ângulo formado entre a aresta lateral do prisma e o plano que interceptou esse prisma, formando esse polígono, se o ângulo entre esses dois elementos for de 90 graus, então nós diremos se tratar de uma seção reta. Superfícies. Observe aqui a planificação de um prisma de base hexagonal. Essa planificação vai lhe ajudar a entender a definição de superfície lateral. A superfície lateral é a reunião das faces laterais. A área dessa superfície vai ser chamada de área lateral do prisma, e nós indicaremos por A maiúsculo, índice L, área lateral. Definiremos também superfície total. A superfície total é a reunião da superfície lateral com as duas bases. A área dessa superfície nós vamos chamar de área total do prisma, e indicaremos por A índice T. Então, resumindo, aqui nós temos a reunião das faces laterais indicando a superfície lateral, a área lateral, e aqui a junção da área lateral com as duas bases, a área total, a superfície total. Natureza de um prisma. O que vai definir a natureza do prisma é o formato da base. Se a base for um triângulo, o prisma será chamado prisma triangular. Se a base for um quadrado, o prisma será chamado prisma quadrangular. Se a base for um pentágono, o prisma será chamado prisma pentagonal. E assim, por recorrência, conseguimos nomear qualquer tipo de prisma observando apenas o formato de sua base. Classificação dos prismas. Prisma regular hexagonal. O meu exemplo aqui é um prisma de base hexagonal. As principais características de um prisma regular são as seguintes, são duas. Primeiro, todas as arestas da base têm que ser de mesma medida, tem que ser um polígono regular na base. Segunda característica, as arestas laterais devem formar ângulos retos com as arestas da base. A base aqui pode modificar o formato, posso ter aqui um pentágono, posso ter um triângulo, mas essas duas características deverão permanecer para que eu possa classificar o prisma como regular, ou seja, as arestas da base devem ser de mesma medida e as arestas laterais devem formar ângulos de 90 graus com as arestas da base. Prisma oblíquo. No meu exemplo, eu trabalho com a base heptagonal. A base aqui pode se modificar. O que caracteriza o prisma como oblíquo é um ângulo oblíquo entre as arestas laterais e o plano da base. Prisma reto. Aqui o meu exemplo é um prisma de base pentagonal, mas o que caracteriza o prisma como sendo reto é o fato das arestas laterais formarem ângulos retos com a base, com as arestas da base. Então, nesse caso, se eu identificar ângulos retos entre as arestas laterais e o plano da base, então eu vou dizer que o meu prisma é reto, independentemente do formato da base. Eu posso ter prismas retos com base hexagonal, por exemplo. Paralelepípedo. Definição. É um prisma cujas bases são paralelogramos. A superfície total de um paralelepípedo é a reunião de 6 paralelogramos. Vamos ampliar a nossa noção sobre paralelepípedo, apresentando aqui 3 tipos diferentes de paralelepípedos. Temos o paralelepípedo oblíquo, ele apresenta 6 faces laterais em forma de paralelogramo. Evidentemente, trata-se de um paralelepípedo, porém as arestas da face lateral formam ângulos oblíquos com a base. E isso caracteriza esse paralelepípedo como sendo oblíquo. Temos também o paralelepípedo reto.
Paralelepípedo reto, ele é um prisma reto, ele apresenta as duas bases em forma de paralelogramo, porém as faces laterais, as 4 faces laterais, terão formato retangular. Por isso, ele ganha esse nome de paralelepípedo reto, porque as arestas laterais acabam formando ângulos de 90 graus com a base. Temos ainda o paralelepípedo reto-retângulo. Algumas pessoas chamam simplesmente de paralelepípedo retângulo ou ortoedro. Então, esse paralelepípedo ele vai apresentar todas as faces em forma retangular. Então, diferentemente do paralelepípedo reto, que só apresenta as faces laterais em formato retangular, aqui no paralelepípedo reto-retângulo ou paralelepípedo retângulo, eu vou ter as 6 faces em forma retangular. Ok? É isso. Passaremos agora para a discussão de cubos e romboedros. Então aqui eu vou apresentar o romboedro oblíquo. Um romboedro é um paralelepípedo que apresenta as 12 arestas congruentes entre si. A superfície total de um romboedro é a reunião de 6 losangos, como mostra a nossa figura. Temos também o romboedro reto. Romboedro reto é um paralelepípedo reto que possui 12 arestas congruentes entre si, e o que chama a atenção nesse caso é que a superfície total de um romboedro reto é a reunião de 4 quadrados que estão nas faces laterais e 2 losangos, um em cada base. Então isso caracteriza o romboedro reto. Nós temos ainda o romboedro reto-retângulo ou simplesmente cubo. Esse cubo ou romboedro reto é um paralelepípedo retângulo que tem todas as arestas congruentes entre si e todos os ângulos aí formando 90 graus, ou seja, são quadrados. Então, as 6 faces de um romboedro reto-retângulo ou cubo são formadas por quadrados. Diagonal e área do paralelepípedo retângulo. Dado um paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C, calcular a diagonal F1 da base, a diagonal do paralelepípedo e sua área total S. Então, vamos considerar aqui um paralelepípedo retângulo de vértices A, B, C, D, A', B', C' e D'. O tamanho das arestas está sendo representado aqui por letras minúsculas. O tamanho da aresta AB aqui é A, BC é B e a de C até C', C. Lembrando aqui que esse tamanho coincide com o lado de cá, com AD. Eu tenho aqui CC' coincidindo com B', A' e D'. Então todas essas aqui medem C. E eu tenho que BC coincide com AD, com B', C', com A', D'. Então aqui mede B, que também mede B, que também mede B. Então, isso é importante ter em mente desde o início. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a diagonal F1 da base. Então eu vou olhar lá para o retângulo, que está sendo formado pelos vértices A, B, C e D. Então eu vou colocar aqui no nosso desenho a diagonal F1. E aí eu vou representar aqui numa outra perspectiva, nossa base está aqui, ó, A, B, C e D e a diagonal F1. Para que você perceba que trata-se de um triângulo retângulo. Então essa diagonal F1 ela pode ser calculada como sendo a hipotenusa do triângulo. Então eu vou fazer a aplicação do teorema de Pitágoras e vou ter F1, que seria hipotenusa ao quadrado, igual a ao quadrado mais b ao quadrado. É a soma do quadrado dos catetos. Então, colocando a raiz em ambos os lados, eu tenho que F1 vai ser igual a raiz quadrada de a ao quadrado mais b ao quadrado. Vou armazenar essa informação do lado de cá. E agora eu vou calcular a diagonal do paralelepípedo. Observe que a diagonal do paralelepípedo ela inicia-se em D' e vai até o vértice B. Então eu vou desenhar aqui para que fique mais claro para vocês. Pronto. Essa aí que vai de D' até B é a diagonal do paralelepípedo. Professor, e se eu fizesse ela de A' até C ou de A até C', não faz diferença. Todas elas teriam o mesmo valor, tá? Então aqui eu peguei essa diagonal, vou chamar esse tamanho que vai de D' até B de D minúsculo, que seria esse daqui.
ok? E aí eu posso observar um triângulo, a formação de um triângulo BDD', esse triângulo aqui, dentro do paralelepípedo, tá? Então eu vou trabalhar nesse triângulo. Nesse triângulo BDD' eu tenho o seguinte, é um triângulo retângulo, o ângulo aqui entre a aresta DD' e a diagonal, né, F1, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Então eu vou aplicar o teorema de Pitágoras nesse triângulo retângulo, onde a hipotenusa é a diagonal do paralelepípedo, que eu estou chamando de D minúsculo. Então eu vou ter D ao quadrado igual F1 ao quadrado mais C ao quadrado. Então eu peguei esse tamanho aqui ao quadrado, hipotenusa ao quadrado tem que ser igual F1 ao quadrado mais esse tamanho que coincide com esse, né, pessoal? Então esse tamanho aqui é C minúsculo, então também é C. Então por isso ficou C ao quadrado do lado de cá. Bom, aqui eu quero chamar a sua atenção para o seguinte fato. F1 ao quadrado eu já conheço. Olha ele aqui, ó. F1 ao quadrado. F1 ao quadrado vale exatamente A ao quadrado mais B ao quadrado. Então eu vou substituir esse termo F1 ao quadrado por esse valor A ao quadrado mais B ao quadrado. E assim eu tenho D ao quadrado é igual A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Colocando a raiz quadrada em ambos os lados, eu tenho que a diagonal do paralelepípedo é dada pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Ou, se você preferir, é a raiz quadrada da soma dos quadrados das dimensões do paralelepípedo. Vamos para a nossa última tarefa, que é calcular a área total, que eu estou chamando aqui de S maiúsculo, do paralelepípedo. Então eu tenho aqui, a área total do paralelepípedo vai ser dada por... Atenção, a área total é a área de todos os retângulos. Então eu tenho um retângulo aqui à frente, né, esse A, B, B', A'. A área desse daqui vai ser A, que é a base, vezes a altura, que é C. A vezes C. Porém, esse daqui coincide com o lá de trás, que é o D, C, C', D'. Então, a área dele também, daquele lá de trás, é A vezes C. Esses dois aqui, ó, vão coincidir. Então, vai ser B vezes C, aqui também B vezes C. E as bases coincidem, né? A vezes B embaixo e A vezes B em cima, porque esse tamanho aqui é A e esse tamanho aqui é B. Então, observe que basta fazer o seguinte. S, que seria a área total, vai ser igual a primeira, que são as bases, né? A área da primeira base somada com a área da segunda base. Então, eu tenho AB mais AB. Depois, eu tenho aqui AC. Então, A vezes C seria as faces aqui frontais. Então, eu tenho a face frontal mais a face que está lá atrás, no paralelepípedo. Depois, eu tenho as duas laterais. B vezes C, essa de cá, somado com B vezes C, que é essa do lado de cá. Então, olha, AB mais AB, AC mais AC, BC mais BC. Isso eu posso escrever como sendo 2AB mais 2AC mais 2BC. Observe que tem um fator comum nessa soma, que é o número 2. Vou colocar o número 2 em evidência. Então, eu tenho S igual a 2, que multiplica AB mais AC mais BC. E essa daí pode ser considerada a fórmula para calcular a área total de um paralelepípedo retângulo. Diagonal e área do cubo. A diagonal e a área do cubo é calculada da mesma maneira como foi calculado a diagonal e a área do paralelepípedo retângulo. Portanto, eu vou deixar esses cálculos como exercício para vocês. Razão entre paralelepípedos retângulos. A razão entre dois paralelepípedos retângulos de bases congruentes é igual à razão entre suas alturas. Olha, considere PABH1 e PABH2 os paralelepípedos. Então, eu estou chamando de A, B e H1 as dimensões desse paralelepípedo, né? O comprimento, largura e altura. E aí, o que eu tenho que demonstrar? Eu devo provar, né, de acordo com o que foi enunciado agora, que a razão entre o paralelepípedo ABH1 e o paralelepípedo ABH2 é exatamente igual à razão entre as alturas desses paralelepípedos, H1 por H2. Então, vamos demonstrar a propriedade. A demonstração segue em dois casos. O primeiro é quando se tem as alturas como segmentos comensuráveis. Então, eu vou pedir que vocês considerem dois paralelepípedos. Eu tenho aqui o primeiro de dimensões AB e H1 e o segundo de dimensões AB e H2, como nós havíamos suposto anteriormente. Se esses segmentos H1 e H2 são comensuráveis, então vai existir um valor x, um tamanho, que seja submúltiplo de H1 e H2 de forma simultânea. O que isso quer dizer?
eu consigo um tamanho que seja possível dividir H1 por esse tamanho em partes iguais e H2 por esse tamanho também em partes iguais. Então, digamos que esse tamanho seja x e eu vou fazer aqui as divisões. Então, no primeiro paralelepípedo eu consigo dividir em p partes, né, vamos dizer assim, o segundo em q partes, tá? Como eles não são idênticos, né, eu tenho que presumir que a quantidade de vezes que eu consigo dividir o tamanho H1 seja diferente da quantidade de vezes que eu consiga dividir o tamanho H2. Então, eu vou pegando de x em x para completar H1, vai dar P vezes x. E de x em x para completar o H2, eu vou ter Q vezes x. Vamos registrar essa informação? Então, H1 vai ser P vezes x e H2 será Q vezes x. Observem agora que, caso a gente faça aqui uma pequena manipulação algébrica, dividindo, né, H1 por H2, eu tenho o cancelamento do termo x, e assim eu vou ter que H1 por H2 é exatamente P sobre Q. Então, desse raciocínio, eu tiro essa informação que vai ser útil futuramente nessa demonstração. Então, agora eu vou pensar nos paralelepípedos que eu formo ao dividir, ao recortar esses dois paralelepípedos em alturas x. Então, vamos fazer assim. Vamos construir os paralelepípedos que eu vou chamar de x maiúsculo, de dimensões comprimento A, largura B e altura x. Então, na prática, eu vou pegar cada um desses dois paralelepípedos aqui, vou ir cortando eles, fazendo seções neles, para que eu os divida em novos paralelepípedos que têm as dimensões A, B e o tamanhozinho aqui, a alturinha x. Então, vamos pegar aí imaginar uma faca, né? E a gente vai começar a fazer esses cortes. Então, eu vou cortar o primeiro e o segundo, depois vou cortar de novo, e assim eu vou conseguir cortar a mesma quantidade de vezes que o segmento x dividiu a altura H1 e dividiu a altura H2. Então, por isso eu vou escrever assim, ó. No primeiro paralelepípedo, esse daqui, eu vou ter que o paralelepípedo todo ele foi dividido em P novos paralelepípedos, que eu chamei de x maiúsculo. São todos idênticos, tá? E o segundo, que é esse menorzinho, ele foi dividido em Q novos paralelepípedos. Então, é 1, 2, 3 até o paralelepípedo Q, que é 1, 2, 3 até o paralelepípedo P. Então, vamos registrar essas informações. Fica assim, ó. Paralelepípedo de dimensões AB e H1, que seria o primeiro, ele é exatamente P vezes paralelepípedo X, que seriam esses menores em que foi dividido. E o paralelepípedo, este K, de dimensões AB e H2, ele é Q vezes X. Eu consigo novos paralelepípedos de dimensões ABX em uma quantidade Q de vezes. Então, vou pegar 1, 2, 3 até Q. Aí eu formo esse segundo paralelepípedo. Tá? Então, essa é a ideia. Agora, com um pouco de manipulação algébrica, se eu fizer aqui a razão entre essas duas equações, eu consigo o cancelamento da quantidade x, e aí me sobra que a razão entre os paralelepípedos de dimensão ABH1 e dimensão ABH2 é exatamente P sobre Q. Então, quando eu divido esses paralelepípedos, eu encontro P sobre Q. E agora eu tenho condições de concluir a minha demonstração, porque observe, a razão entre dois paralelepípedos, o paralelepípedo ABH1 pelo paralelepípedo ABH2 é P sobre Q. Porém, P sobre Q também é a razão entre as alturas do primeiro, que é H1, pelo segundo, que é H2. Então, eu posso substituir o P sobre Q aqui, ó, por H1 sobre H2. E assim eu obtenho o fato que eu desejo demonstrar, que a razão do paralelepípedo ABH1 pelo paralelepípedo ABH2 é exatamente a mesma razão entre as alturas desses paralelepípedos. A demonstração do segundo caso, que ocorre quando as alturas H1 e H2 não são comensuráveis, ficará como um exercício. O registro está bem claro no livro-texto, então eu peço que vocês tirem um tempo para olhar o passo a passo da demonstração. Volume de um sólido. Definição. O volume de um sólido é traduzido por um número real positivo que está associado ao sólido, de tal forma que esse número atenda a duas exigências. A primeira é que sólidos congruentes apresentem volumes iguais.
E a segunda é que se um sólido, digamos S, for a reunião de dois outros sólidos, vamos nomear aqui por S1 e S2, e esses dois sólidos S1 e S2 não apresentarem pontos em comum, então o sólido S ele tem que ser exatamente, o volume dele tem que ser exatamente a soma dos volumes do sólido S1 com o sólido S2. Agora, a unidade de medida que nós vamos utilizar para calcular o volume, ela vai se chamar cubo. E a ideia é essa mesmo, é você pensar assim, qual que é a quantidade que eu consigo colocar dentro de um cubo de tamanho 1? Então, o volume desse cubo é 1. Então, se você falar assim, é 1 centímetro a aresta desse cubinho, então você tem que o volume é 1 centímetro cúbico. Se a aresta do cubo que eu imaginei é 1 metro. Então, se você utilizar esse cubo para fazer as medições, as comparações, então você vai chegar à conclusão que o volume se dá em metros cúbicos. Se você usar um cubo que tem aresta de 1 km e usar esse cubo para fazer as suas comparações, as suas medidas, então a medida que você calcular será expressa em quilômetros cúbicos. A ideia é você pensar em um volume e tentar separar esse volume em partes cúbicas, em cubinhos de tamanho 1. Agora a unidade de medida pode variar, ok? Volume do paralelepípedo retângulo e do cubo. Vamos considerar aqui um paralelepípedo retângulo. Então, vou chamar esse paralelepípedo de P, com dimensões A, B e C. Vamos considerar também um cubo de aresta unitária. Então, vou nomear esse paralelepípedo, que é um cubo, por P, de dimensões 1, 1 e 1. E eu vou utilizar esse cubo de aresta 1 para medir o volume do paralelepípedo retângulo de dimensões A, B e C. Na prática, eu quero saber o seguinte, o que cabe dentro do paralelepípedo de arestas A, B e C representa quantas vezes o que cabe dentro desse cubo de aresta 1? Tá? Essa é a pergunta. Então, para isso, eu vou dividir o que eu considero ser a quantidade que está dentro do paralelepípedo de dimensões A, B e C pela quantidade que cabe dentro do cubinho de aresta 1, 1 e 1, e esse número representará o meu volume. Então, essa é a definição que está sendo construída para o cálculo do volume. Para que a gente possa melhorar um pouco essa análise, eu vou pedir que vocês considerem outros paralelepípedos. Paralelepípedo ABC, de dimensões ABC, já foi representado. Um paralelepípedo de dimensões AB e 1. Outro paralelepípedo de dimensões A1 e 1. E, por fim, o cubinho de dimensões 1, 1 e 1. Então, vamos representá-los aqui. Eu tenho o primeiro paralelepípedo de dimensões A, B e C. Tenho o segundo, que tem dimensões AB e 1. Tenho o terceiro, de dimensões A1 e 1. E, por fim, um cubinho de dimensões 1, 1 e 1. Bom, agora nós vamos calcular alguns volumes, tomando como comparação dois desses 4 objetos, tá? 2 por vez. Então, vai ficar assim. Com base na propriedade anterior, eu vou calcular o volume assim do primeiro. O paralelepípedo de dimensões A, B e C, dividido pelo paralelepípedo de dimensões AB e 1, vai ser igual a C sobre 1. Ah, como assim? Olha, eu tentei calcular o volume aqui, fazendo a divisão, né, do AB e C pelo AB e 1, porém eu utilizei a propriedade anterior, que nos diz o seguinte: paralelepípedo retângulo de bases iguais, bases congruentes, eles apresentarão, a razão entre eles será equivalente à razão entre suas alturas. Então, se você observar aqui esse paralelepípedo AB e C, a base dele é AB. Agora, olha aqui o paralelepípedo AB e 1. AB e 1 é esse, a base dele também é AB. Então, são paralelepípedos retângulos de bases congruentes. Então, a razão entre esses dois tem que ser a mesma razão entre suas alturas, C sobre 1. Por isso, a razão aqui ficou igual a C sobre 1. Bom, vamos para a próxima análise. Eu vou pegar agora o AB e 1 e vou fazer a razão dele com o A1 e 1. Olha ele aqui, ó. AB e 1 é esse daqui, com o paralelepípedo A1 e 1. O que nos chama a atenção? É o fato que se eu colocar isso daqui para ser a base, olha, ele tem um tamanho A e um outro tamanho 1. Olha a base desse aqui, A e 1. Então, pensando que a base seja aqui,
eu tenho dois paralelepípedos com a mesma base. Então, se a base está aqui, a altura dele é B. Portanto, a razão entre dois paralelepípedos que têm bases congruentes é equivalente à razão entre suas alturas. Por isso, ficou igual a B sobre 1. Então, vamos para a terceira análise. Agora, eu vou analisar essa razão aqui, o paralelepípedo A1 e 1, que seria esse, com o cubinho. Paralelepípedo 1, 1 e 1. Bom, fazendo agora a análise, observe o seguinte. Se eu tomar a base aqui, virar um pouquinho a posição dele, colocar ele com essa parte virada para o solo. Então, a base estaria aqui. Então, eu teria base 1 vezes 1, a base aqui, 1 vezes 1. Então, eles teriam bases congruentes. Portanto, a razão entre esses dois seria equivalente à razão entre as duas alturas. A altura desse seria A, a altura desse é 1. Por isso, a razão entre o A1 e 1 e o 1 e 1 é exatamente igual a A sobre 1, a razão entre as alturas. Bom, então, a partir da análise desses três casos que foram possíveis utilizando a propriedade que demonstramos anteriormente, nós podemos fazer assim, ó, multiplicar membro a membro. Então, vou pegar o primeiro membro, esse aqui, vou multiplicar por isso daqui, vou multiplicar por isso daqui. Se eu multiplico tudo no primeiro membro, vou multiplicar tudo no segundo membro. Então, vai ficar assim a minha sentença. P, o paralelepípedo de dimensões A, B e C, sobre o paralelepípedo de dimensões AB e 1, vezes o paralelepípedo de dimensões AB e 1, sobre o paralelepípedo de dimensões A1 e 1, vezes o paralelepípedo de dimensões A1 e 1, dividido pelo paralelepípedo de dimensões 1, 1 e 1. E automaticamente, se eu multipliquei todos os primeiros membros, eu devo multiplicar todos os segundos membros. A ordem do produto não altera o resultado, não, já coloquei aqui em ordem alfabética, né? A sobre 1 vezes B sobre 1 vezes C sobre 1. Então, eu fiz aqui as multiplicações. E daqui, observe, olha que interessante, eu consigo alguns cancelamentos no lado, no primeiro membro, né, dessa equação. Aqui, ó, o AB e 1 em cima cancela com AB e 1 abaixo. O A1 e 1 de cima cancela com A1 e 1 abaixo. Vai sobrar o quê? O paralelepípedo de dimensões A, B e C, dividido pelo paralelepípedo de dimensões 1, 1 e 1. Tudo isso igual a A sobre 1 vezes B sobre 1 vezes C sobre 1. A sobre 1 é A, B sobre 1 é B, C sobre 1 é C. Portanto, eu posso dizer que a razão entre os paralelepípedos de dimensão A, B e C pelo cubinho de dimensões 1, 1 e 1 é exatamente igual a A vezes B vezes C, onde A, B e C são as dimensões do paralelepípedo inicial. Então, ao calcular o volume, fazendo a divisão do paralelepípedo A, B e C pelo cubinho de aresta 1, olha aí o que eu encontrei. A vezes B vezes C. Daqui eu posso afirmar, então, que o volume de um paralelepípedo retângulo, ele é exatamente o produto das suas três dimensões. Ah, professor, isso vale para o cubo também? Sim, valeria para o cubo. Como as dimensões do cubo A, B e C são todas idênticas, teria A ao cubo.